Bem-vindos ao nosso programa Acessibilidade em Ação. Queremos agradecer a todos aqueles que têm visitado o nosso programa, o nosso canal, e aqueles que ainda não visitaram, visite e deixe seu comentário. Aqueles que ainda não assistiram ao nosso programa, hoje nós abordaremos um tema de crescente relevância, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, mais conhecido como TDAH na vida adulta. Muitas vezes, associados apenas à infância, o TDAH pode persistir na vida adulta, trazendo desafios significativos para aqueles que o enfrentam. Para entender melhor este transtorno, suas causas, sintomas e possibilidade de tratamento, temos a honra de receber a doutora Ana Peixoto, psiquiatra, que faz parte do nosso trabalho de acessibilidade na Igreja Cristã Maranata e que muito tem contribuído com seus ensinamentos. Vamos então nos dirigir à doutora Ana Peixoto. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, Leonice. Paz do Senhor, doutora Ana. Tem sido um prazer participar dos programas de acessibilidade. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui com você e com os nossos irmãos. Amém, que maravilha. E, doutora Ana, hoje nós preparamos, umas perguntas e elas serão projetadas aqui na tela, até para facilitar, o visual, e à medida que a doutora vai respondendo, nós vamos visualizar aqui. E a primeira pergunta, doutora Ana, que nós trouxemos hoje aqui para a senhora é: quais são os principais sintomas do TDAH em adultos e como eles podem se manifestar de maneira diferente em relação às crianças? Ótimo esse tema. É assim, o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno neurobiológico e tem presente uma tríade: desatenção, hiperatividade e impulsividade. Então, são comportamentos que são considerados excessivos para a idade e para a fase de vida do desenvolvimento. O TDAH, ele não tem cura, mas ele não ocorre só na infância. A pessoa, como é um transtorno neurobiológico, genético, ele hereditário, ele nasce com este comportamento e, dependendo da fase de vida, ele tem alguns comportamentos que são mais expressivos. Mas já nasce, Já nasce com ele. Aí vamos supor, na primeira infância, é muito comum você ter essas crianças com uma agitação psicomotora elevada, acima dos seus pares. Quando é na adolescência, alguns comportamentos de impulsividade, de hiperatividade permanecem. Na fase adulta, o transtorno vai embora. Você não nasceu com ele e aí passa para a vida adulta, ele vai embora da sua vida. Infelizmente não é assim. Não é uma passagem. Não é uma doutora? passagem. Ele vai persistir. O que muda é a sua fase de vida. O transtorno continua. Sim. A sua desatenção continua. A sua impulsividade continua. E a sua hiperatividade, quer dizer, você não vai ver um adulto pulando, dando cambalhota, dando estrela, mas ele apresenta ainda alguns comportamentos de agitação psicomotora, tá? Eu queria começar primeiro, quando falar em TDAH na vida adulta, falar de uma incidência. O TDAH, ele é muito frequente, de 5 a 7% da população. Olha. Mas ele, que é mais frequente em homens, o TDAH, 3 para 1. Mas a questão do TDAH é a complexidade dele, tá? É um transtorno que gera imensos prejuízos. Então, quando você fala, é o mais frequente dos transtornos neuropsiquiátricos? Não. A depressão é o transtorno mais frequente. Mas talvez seja aquele que cursa com maior prejuízo, principalmente na vida adulta. Porque se nós estamos falando de TDAH na vida adulta, é porque a maioria deles, esse diagnóstico não aconteceu nas fases iniciais de sua vida, na infância e na adolescência. Então ele vem trazendo as mesmas características comportamentais para a vida adulta e agora com os prejuízos do TDAH. Então, é muito frequente o relato das pessoas com TDAH, Eles falam bullying que sofreram na escola, pelos colegas e professores. Resultados
aquém da sua capacidade cognitiva, do seu potencial, não é? Procrastinação, não conseguir se organizar, deixar tudo para a última hora, a impressão que eles dão de descuido, de desleixo com as coisas, né? Demoram, por exemplo, na vida adulta, se recebe um e-mail de trabalho e precisa ter urgência, eles não conseguem se organizar para responder aquele e-mail. Então eles têm uma desorganização que é característica, mas as pessoas não entendem. Né? É um transtorno déficit de atenção. Né? Mas como as pessoas, a maioria chega na vida adulta e não entende por que tem esses comportamentos, eles acabam também trazendo um prejuízo muito grande na autoestima. Tá? Eles acham sempre que eles não vão conseguir, eles acham sempre que eles são os piores. Sim. Então, assim, muitos interrompem seus projetos, suas metas, seus desejos, passam tudo não acreditando em si mesmo. Sim. Né? Então, esses são os relatos das pessoas com TDAH, que é muito frequente quando eles vêm para consulta, trazer esse tipo de relato na vida. Agora, os sintomas que você perguntou, eles fazem parte, são os mesmos sintomas. A desatenção, não consegue realizar uma tarefa por muito tempo, eles iniciam e largam pela metade, não concluem as suas atividades. Até começam outra, né? Porque outras atividades, não consegue manter a parte afetiva em ordem, são instáveis, tédio, desorganização financeira. Então, vou falar bem, porque isso é um grande problema do TDAH na vida adulta, é a desorganização financeira. Não consegue lidar com os cartões de crédito, gastam antes de saber quanto que ganham, vivem endividados, né? Querem fazer, agem por impulsividade nas compras, tá? Então, assim, trazem muitos prejuízos financeiros, prejuízos emocionais, prejuízos na vida afetiva, na vida ocupacional, tá? Então, assim, é um transtorno que precisa ser falado, mas para as pessoas até entenderem o que elas estão passando e por que elas estão vivenciando isso, e procurar ajuda, né? São pessoas extremamente frustradas em todos os campos de suas vidas. Então vamos para a segunda pergunta, doutora. Quais são as causas mais comuns do TDAH em adultos? E existe uma predisposição genética ou fatores ambientais que podem contribuir para o desenvolvimento deste transtorno? Ele, como eu disse, é um transtorno neurobiológico, então ele é hereditário. Quando você faz a investigação, você vai ver que existe mais de um membro da família. Olha. Tá? Quando você começa a investigar comportamentos, você vai ver que existe uma similaridade com outras pessoas, né? Um pai, um tio, um primo, mas você vai ver mais pessoas dentro da mesma família com esse mesmo tipo de comportamento, tá? Agora, os fatores ambientais também são importantes, assim como a predisposição individual, tá? Os fatores ambientais são importantíssimos, porque também ambientes com violência doméstica, com violências verbais ou negligências parentais, também podem favorecer o agravamento dessa condição. Muitas vezes. A própria, por exemplo, escola, não entender como a pessoa, às vezes o déficit de atenção está associado a transtornos de aprendizagem, o que é muito comum. E aí a escola não compreende o rendimento. Essa pessoa já vem cursando com prejuízos acadêmicos ao longo da sua vida e ela acaba abandonando o ensino médio porque acha que é incompreendida, acha que não vai conseguir concluir, acha que não tem futuro acadêmico. Então, a evasão escolar no ensino médio para os jovens com TDAH é muito alta. É acima do que as pessoas que não têm o TDAH. Sim. Né? Não é fácil. Vamos então, doutora Ana, já dando sequência, nós fizemos sempre essas perguntas, nós fazemos assim uma seleção daquilo que a gente vê mais coincidência, porque a gente tem recebido e-mails, a gente tem recebido dúvidas, né, de mães, de professores, e aí a gente faz um resumo das necessidades e monta esse questionário, né?
para que a senhora possa responder. Não, fica Então, em paz. temos mais uma pergunta. Como o diagnóstico de TDAH em adultos é realizado e quais são os desafios que os profissionais de saúde enfrentam nesse processo? O diagnóstico vem, quando o paciente vem, você faz essa anamnese, um questionário, né, sobre o início, quando começou, quando a família identificou. Como eu disse, como eles são adultos, eles vão ter um passado já de prejuízos na escola, na vida acadêmica, na vida social, né? Crianças que são muito impulsivas e hiperativas, elas costumam também se meter em confusões na escola, até ameaças de expulsão no ensino fundamental, porque agem por impulsividade, não é por agressividade, né? Quando você vem com esse histórico, já fica mais fácil de você fazer a identificação. Mas hoje existe uma série de instrumentos e de questionários, né? A neuropsicologia está aí para nos ajudar nessa investigação. Sim. Se encaminha para os profissionais competentes que estão ligados, né, à nossa área de atuação para fazer esses diagnósticos, para ver se já tem também os transtornos de linguagem, os transtornos de escrita que estão presentes nas pessoas com TDAH. É importante esse diagnóstico ser amplo, precisa fazer uma avaliação, avaliando não só o TDAH, como seus prejuízos. Sim. Tá? Então, tem tempo, não é porque a pessoa é adulta, não vou fazer mais nada, não. Temos que investigar, temos que chegar a um diagnóstico correto, porque só existe tratamento se existir um diagnóstico correto. E a senhora que é psiquiatra, né, ali com seus pacientes quando vem numa consulta, muitos às vezes até nem imaginam, né, que tem. E a senhora ali na consulta ali já durante aquele processo, né, porque com certeza já está sendo já está sendo assistida ali por uma equipe, e a senhora como médico, como psiquiatra, faz parte dessa equipe, já detectou esse já na fase adulta, assim? Olha, a maioria dos meus pacientes ficam extremamente emocionados quando recebe o diagnóstico. Passa a ser um alívio para eles, porque as palavras, o que eles geralmente comentam é o seguinte: eu sempre soube que havia alguma coisa de errado comigo. Eu nunca entendi porque eu era tão diferente. Quanto tempo perdido. Eu podia ter hoje minha vida diferente. Eu podia ter feito algo diferente. Entendeu? Então, assim, os relatos são muito dolorosos. Sim. Sabe? De pessoas que passaram uma vida buscando se encontrar, buscando uma alternativa, buscando se entender. Por que não aconteceu da forma igual para os seus pares? Tá? Então, trazem prejuízos, muitos deles na parte afetiva. Eu atendo pacientes que, né, os casamentos foram fadados ao fracasso, 3, 4 relacionamentos, endividados. Né? E quando você explica, aí eles passam, puxa, tudo agora faz sentido. Será que eu ainda tenho tempo de recomeçar? Será que eu ainda tenho tempo de me tratar? Né? Então, assim, não existe fase para tratamento, nem idade. Você precisa buscar ajuda e se tratar. Lógico que nós temos algumas dificuldades, talvez na entrada, né, do serviço público, até porque não temos tantos profissionais na área de saúde mental como deveríamos ter, né, na parte de saúde mental. Mas atendendo, você pode passar pelo médico de família, o médico de família pode te encaminhar para um outro profissional da saúde mental e você passar por essa sequência de testes, você realizar esses testes e iniciar seu tratamento e acompanhamento. Que não existe só o tratamento medicamentoso, diga-se de passagem. Existem as outras medidas que vão te ajudar a você lidar com o transtorno e ter, né, os próximos anos pós-diagnóstico bem melhores do que os iniciais sem diagnóstico. Durante este tratamento, ele tem essa força, assim, além de ouvir sozinho, ou a família acaba se envolvendo também para ajudar nessa Olha, depende da idade, né? Leonisa, porque assim, né? se é um adulto mais jovem, né, ou um adulto com um certo grau de autonomia, ele vai sozinho, ele está procurando ajuda, ele está levantando a bandeira vermelha que ele não está bem. Entende? E nem sempre a família está ali para dar apoio. Né? Se tem a família, melhor ainda, porque quanto mais forte for a rede de apoio, melhor o prognóstico. Né? Mas mais importante a pessoa procurar ajuda. Se ela tem acompanhada do pai e mãe ou não, ela busque ajuda, busque um tratamento, né, para tornar a vida dela mais fácil.
Então, vamos agora para a quarta pergunta. Quais são as opções de tratamento disponíveis para adultos com TDAH e como elas podem variar de acordo com as necessidades individuais? Olha, nós temos os tratamentos medicamentosos, que são à base de psicoestimulantes. Esses psicoestimulantes estão disponíveis aí no mercado, inclusive o SUS dá na medicação especial 2 desses medicamentos. Interessante, tá? né? Bom, então você tem que buscar o seu diagnóstico, buscar o questionário, o médico que te atendeu vai preencher e você vai pegar de forma gratuita pelo SUS. Mas são medicações especiais, tá? Fora a parte medicamentosa, tem a forma da psicoterapia, tem a parte da neuropsicologia para te ensinar a você lidar com estes comportamentos, tanto com a sua desatenção, como a sua procrastinação, a impulsividade. Você enxergar alguns comportamentos que estão te trazendo prejuízo e como lidar com esses comportamentos. Então tem a parte medicamentosa, mas tem a outra terapia que é não medicamentosa, mas que é de igual importância ao medicamentoso. Porque o medicamentoso vai lidar com a parte da impulsividade, da desatenção, mas não vai te ensinar a você conviver com o TDAH. O que vai te ensinar é a segunda parte, que é a parte da terapia, do grupo. Às vezes tem terapia até de grupo no SUS para pacientes com TDAH. Doutora, e agora, por fim, né, nós vamos ouvir da senhora, se a senhora achar por bem, dar um conselho para aquelas pessoas pessoas adultas, né, que imaginam que tenham TDAH ou que receberam algum diagnóstico, né, recente. Qual o conselho que a senhora daria para essas pessoas? É muito comum você pegar também crianças com diagnóstico de serem preguiçosas, que não gostam de estudar, que não se esforçam na escola. Não existe ninguém preguiçoso. E outra coisa, não existe ninguém que quer ser o pior. Então, se você conhece um sobrinho, um filho, ou algum parente que está nessa situação, não está indo bem na parte escolar, né, que está com dificuldades, que não aprende no tempo que deveria, levante sua bandeirinha vermelha e fala: tem alguma coisa de errado, vou procurar ajuda. Porque quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o prognóstico. Se isso está acontecendo na sua vida adulta, né? Um dia desse, eu peguei um rapaz, tava no Uber, e ele veio conversar quando soube que eu era psiquiatra, e ele veio conversando comigo, e aí, dentro do Uber, eu falei: mas você tem muitas características de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ela disse: eu tenho, eu sempre desconfiei, eu nem tô acreditando que eu tô com a psiquiatra no carro. Né? E quantos prejuízos, quantas coisas que eu já iniciei e não terminei, quantos relacionamentos, né? Então, assim, aí eu falei com ele: vai buscar ajuda, vai se tratar, né? E depois ele me mandou até pelo WhatsApp que ele estava procurando ajuda, que a vida dele já estava diferente. Que bom. Né? Então, você buscar ajuda, buscar um aconselhamento profissional, né? Agora, como eu disse, os medicamentos são grátis pelo SUS, nas medicações especiais. Né? Então, a terapia é mais difícil, mas entra na fila, você vai conseguir, né? Pelo SUS. E se você tem plano de saúde, melhor ainda. Procura uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda, né? Sim. O psiquiatra pode te dar um laudo, você vai para o plano de saúde, faz uma avaliação neuropsicológica, vai para um psicólogo, vai fazer esse trabalho de novo aprendizado, de como lidar com esses comportamentos. Mas o principal é procurar ajuda profissional. Maravilha, não doutora. Se deixar vencer pelo transtorno. Muito boas essas suas respostas, né? Essas perguntas que foram feitas. Isso ajuda a muitas pessoas, aquelas pessoas que estão nessa condição, querendo uma orientação, né? Até mesmo para poder superar o dia a dia, né? Isso mesmo. Seus dia a dia na vida adulta. Então, doutora, olha, muito bom, um prazer, né, recebê-la aqui novamente muito conosco. Obrigada pelo convite. Trazendo tantas informações preciosas, né? E para encerrar o nosso programa de hoje, gostaria também de compartilhar um versículo da Palavra do Senhor que reflete a importância da confiança e da fé em nossas vidas.
E logo após, né, as valiosas contribuições da doutora Ana, é essencial lembrarmos do seguinte, o que diz a palavra do Senhor em Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Este versículo nos convida, né, a depositar nossa confiança em Deus, especialmente em momentos de incertezas e desafio. Que possamos levar esta mensagem para nossas vidas, buscando sempre a orientação do Senhor Jesus. Agradecemos a presença de todos e a participação da doutora Ana, que trouxe muitas informações sobre o TDAH. Que todos tenham uma semana abençoada e cheia de paz. Até a próxima e a paz do Senhor.